Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos. Essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui, estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, à paz do Senhor. Hoje, no Salmo 66, na parte 2. Hoje vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Eu vou comentar aqui com vocês o que o Senhor palestrou no meu coração. Se você tem a sua Bíblia, já pode pegar aí. Vamos manejar nossa espada. Pega a sua Bíblia aí comigo e abre no Salmo 66. Hoje eu vou ler na versão que eu costumo ler. A versão da minha Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional. Primeiro eu leio tudo com vocês, depois eu venho comentando do versículo 8 ao versículo 15. Salmo 66, versículo 8 vai estar escrito assim: Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor, pois Ele é quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos, e cumprirei os meus votos para contigo, votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou, enquanto eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. O primeiro versículo que eu já quero comentar com vocês é o versículo 8, que é o primeiro que a gente leu. Vai estar escrito: Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Há um tempo atrás, eu estava tendo minha vida normal de oração, de busca, só que eu estava sentindo falta de alguma coisa, eu estava me sentindo incomodada, eu estava me sentindo, sabe, um pouco para baixo, triste. Ataques, né, na vida do cristão, a gente às vezes passa por essas provas que deixam a gente triste, cansado, e a gente busca refúgio no Senhor. Quando eu busquei refúgio no Senhor, quando eu parei para meditar e eu fui num culto, o Senhor ele começou a falar comigo sobre o louvor. O louvor, ele é uma arma no mundo espiritual. O louvor, ele tem muito poder. Muitas vezes, quando a gente está na provação e a gente começa a louvar, mesmo sem vontade, mesmo não muito alegre no momento, o louvor, ele traz a presença de Deus. O louvor é como um clamor da nossa alma. O louvor, ele louva ao Senhor e a presença de Deus, ela vem até nós e aí daqui a pouco você já está sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo está ali contigo, você começa a se alegrar. Então o louvor, ele é uma arma muito poderosa quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, e eu percebi que eu estava deixando o louvor de lado. Eu estava esquecendo de louvar. No dia a dia ali, na rotina, nos outros pensamentos e preocupações, eu estava me esquecendo de louvar o Senhor. E o louvor, ele é muito importante na nossa vida, na vida do cristão, porque ele traz paz para a gente. E a gente começa, quando a gente vai cantando o hino, a gente vai meditando na palavra, a gente vai tendo a consciência da presença de Deus, a gente vai meditando e pensando em quem é o nosso Deus, a gente vai começando a se alegrar. Daqui a pouco a gente já está sentindo a paz que excede todo entendimento, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Isso é muito poderoso, a gente não pode esquecer de louvar. Eu estava esquecendo, estava vivendo minha vida um dia depois do outro e caindo na rotina, e daqui a pouco eu me deparei com aquele sentimento de tristeza, sentimento de angústia. Eu falei, está faltando alguma coisa. E o Espírito Santo, ele me disse que eu tenho que louvar, nós temos que louvar, porque isso além de ser muito bom, além da gente lembrar de quem é o nosso Deus e ser grato,
vai trazer a presença de Deus para a nossa vida, mesmo sem vontade. Quando você louva, a presença do Senhor, ela vem e te abraça. O segundo versículo, na verdade, os 3 versículos, os próximos que eu quero comentar com vocês, é o 10, o 11 e o 12, onde vai estar escrito: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Nessas passagens, você vai perceber que quem nos coloca na provação, nós que somos cristãos, estamos debaixo da guarda de Deus, da guarda de Jesus, não é Satanás. Tudo o que acontece na nossa vida está sob o controle de Deus. Satanás é só um funcionário para nos refinar, como vai estar escrito aqui no versículo 10, na última frase. E nos refinaste como a prata, vai estar escrito na minha versão. Toda aprovação que Deus coloca a gente é para nos refinar e para nos ensinar algo. A aprovação que a gente passa sempre tem uma lição de Deus. Sempre tem uma experiência com o Senhor nos aguardando. Porque nosso Deus é um Deus de relacionamento. E quando a gente vai caminhando com Ele, Ele coloca a gente em provas e Ele vai testando a nossa fé, Ele vai nos ensinando coisas, Ele vai conversando com a gente e Ele vai nos refinando em áreas que a gente precisa ser refinado, tanto para o nosso ministério quanto para a nossa caminhada cristã, para a nossa alma, para o nosso espírito, para a gente se fortalecer. Então, por mais que a gente sofra em um momento, Deus Ele sempre cuida da gente e nos resgata. Vai estar escrito: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, versículo 12. Mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Sempre que nós perseveramos na provação, tanto em buscar a presença de Deus, como em não murmurar, em aguentar as afrontas, as perseguições, as aflições que a provação nos traz, o Senhor sempre resgata os seus servos e traz a um lugar de fartura, como no versículo 12. Então, todo processo ele tem um tempo determinado. Esse tempo é tempo de florescer. O processo ele vai passar, ele está passando. Aproveite todos os momentos do processo, porque o processo é um lugar também que é propício, e é esse o propósito mesmo. É propício para que nós venhamos a ter um relacionamento mais forte com Deus. Então aproveite cada detalhe dessa provação. É engraçado a gente falar assim, mas é verdade. Porque a provação vai passar, e quando a provação passar, quando o tempo de teste, quando o tempo da provação, o tempo de forjar o nosso caráter, ele passar, a gente vai ir para o ministério, ir para a obra de Deus, ir para o campo. E no campo a gente vai ter compromissos. A gente vai precisar ouvir a voz de Deus com mais sensibilidade. E o momento de ganhar essa sensibilidade é agora, na provação. Deus, ele testa a gente até a gente estar preparado. Enquanto a gente não está preparado, o Senhor não envia a gente. Porque muitas vezes quando a gente quer pular etapa, quer fazer, mesmo não estando preparado, mesmo que a gente não esteja com o caráter forjado, a gente quer ir para o campo logo, muitas vezes Deus vai perder a nossa alma. Deus vai nos perder, a gente vai se perder. Por isso que Ele não deixa enquanto nós não estamos prontos. Então agora se preocupe somente em se aproximar de Deus o quanto você puder. Sacrificar, porque você precisa construir a sua torre. E a referência para esse mistério vai servir para alguém. E eu vou botar a passagem aqui. Pague o preço para construir a sua torre. Pague o preço. Que preço? O preço da renúncia. Quando Deus ele te mandar largar tudo para ir orar, largar tudo para ler a palavra, vá, porque o Senhor quer profundidade com você. Você não é qualquer um.
Você é um escolhido de Deus. Nem todos são escolhidos. Muitas pessoas, eles conseguem viver simplesmente a sua vida do jeito que querem, conseguem dia após dia ficar ali envolvido com seus afazeres, sem incômodo, e tá tudo bem, a pessoa consegue viver a vida dela, consegue ter as conquistas dela no mundo. A gente até se pergunta às vezes, né? Mas em Romanos 9, o Senhor vai deixar bem claro que tem uns que Ele não escolhe e tem uns que Ele escolhe. Então você é um escolhido. Deus, Ele tem gosto. Deus, Ele é uma pessoa. Ele tem opinião. Tem coisas que Ele fala sim, tem coisa que Ele fala não, tem coisa que Ele quer e tem coisa que Ele não quer e simplesmente é isso, pronto e acabou. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós não temos gostos, nós não temos desejos, nós não gostamos de alguma coisa e de outra coisa não gostamos. Assim é com Deus. Então nós precisamos nos aprofundar e querer nos aproximar desse Deus que nos escolheu. Isso não é qualquer coisa. Ser escolhido por Deus é um privilégio muito grande e isso traz muita alegria, tem que trazer muita alegria para o nosso coração, porque esse Deus é maravilhoso, Ele é muito bondoso, misericordioso, justo. Ele é mais louvável, mais admirável do que todos, seja ser humano, seja outra espécie de coisa. O Senhor, Ele é o mais poderoso, o mais admirável. Ele é uma pessoa muito linda. Então temos que nos aproximar dele, para que sejamos saudáveis, para que consigamos viver em paz, obedecer à voz dele, estar firme para aguentar as afrontas e as perseguições, estar firmes e ter coragem. Só na presença dele nós conseguimos obter tudo isso. O último versículo que eu quero comentar com vocês é o versículo 14, onde vai estar escrito: votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou, quando eu estava em dificuldade. No 13, só para dar o contexto, ele vai dizer: para o templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. 14. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Meu irmão, é muito fácil a gente fazer voto para Deus quando a gente está na dificuldade. E votos são coisas muito sérias. Voto é uma coisa muito séria na presença de Deus, porque vai estar escrito na palavra que se você for votar e não for cumprir o voto, é melhor que não faça. Porque o Senhor, Ele nunca se esquece. O mundo espiritual, ele pega suas palavras e quando você não cumpre isso, é uma brecha para Satanás tentar tocar em alguma coisa sua, tentar tocar na tua vida, embaraçar situações da tua vida. Então, nós precisamos honrar com a nossa palavra perante Deus, porque mais digno de honra e glória que Ele não existe. Ele merece o nosso respeito, Ele merece a nossa honra. Então, se você fez algum voto com Deus, se esqueceu, peça para o Senhor te lembrar. Ore e fale: Senhor, se eu esqueci algum voto, me lembra, Pai, me perdoa, me lembra e me ajude a cumpri-lo. Não deixe essa questão tão séria de lado, porque isso pode afetar tanto a presença de Deus na tua vida quanto as tuas promessas. Não deixe que o inimigo venha achar brechas na sua vida. Cumpra com as suas palavras diante do Senhor. Meus irmãos, eu agradeço você que participou desse vídeo até esse ponto. Obrigado por ficar até aqui comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fique na paz do Senhor Jesus.